E nós devemos ser os primeiros que lançamos palavras de bênção. E que este ano 2023 nós possamos lançar palavras de bênção. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 18 que a morte e a vida estão no poder da língua. Diz também em Provérbios 15 que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então as palavras, elas são importantes. E que nós possamos aprender a declarar palavras de bênção. Este é um facto com toda a relevância. Só que nós sabemos que muitas vezes as palavras, elas não chegam. Por isso, João diz na sua primeira epístola: irmãos, não ameis de palavras, ou não ameis apenas de língua, mas em ações e em verdade. Ok? Então nós aprendemos algo muito importante na palavra de Deus. É que as palavras, elas são importantes, mas elas podem não ter nenhum valor se elas não forem acompanhadas com boas ações. Então nós aprendemos que nós precisamos de ser intuitivos, nós precisamos de ser focados, nós precisamos de colocar objetivos e não apenas nós estarmos dispostos a transmitir palavras de bênção, que eu já disse que é importante, mas também fazer acontecer. E eu quero-vos dizer que Deus, Ele está interessado para que as suas palavras de bênção, elas possam ser cumpridas. Mas muitas vezes elas não acontecem, porque o irmão ou a irmã fica apenas pelas palavras. E quantas vezes nós dizemos, não, este ano é que vai ser. Este ano é que eu vou deixar a mentira. Este ano é que eu vou deixar este vício. Este ano é que eu vou deixar de agir de determinada maneira com o meu cônjuge. Mas passa o ano, passa os primeiros meses, passa a primavera, passa o verão, passa o outono e nós mantemos-nos na mesma. Então não basta as palavras. Nós precisamos de ir mais longe do que apenas palavras. E a palavra de Deus diz lá em Isaías 43, nós podemos abrir este texto. Isaías 43, verso 18 e 19. E este é um tema relevante para a igreja. E a palavra de Deus diz-nos assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus e aquilo que Deus está a dizer para a sua vida é que Ele é um Deus que é capaz de colocar uma estrada no deserto. Ele é capaz de jorrar uma fonte no deserto, num ermo. E talvez tu sintas que estás num ermo, talvez tu sintas que as palavras elas não estão a resolver, talvez tu sintas que as coisas elas não estão a avançar. Mas aquilo que é importante nesta hora e neste último dia do ano, que estamos a transitar para o outro ano, é tu permaneceres focado na palavra que tu pronunciaste e na declaração de bênção que tu pronunciaste. Continua focado, continua a acreditar, continua a crer, crê em Deus. E o que é que Deus te diz? Olha, esquece lá o passado. Sabem que o povo de Deus sempre foi muito reclamador. Isso é um erro, não é? Oh Deus, o que é feito dos teus milagres? Quando enviavas o maná, nós às vezes também dizemos isto, não é? Oh Deus, o que é feito dos milagres que fazias antigamente? Mas aquilo que Deus diz é assim: olha, eu tenho uma coisa nova para ti. Quantos acreditam que Deus tem uma coisa nova? Quantos acreditam que Deus é um Deus de novidade de vida?
Quantos acreditam que Deus é um Deus de bênção? Quantos acreditam que Deus vai derramar as suas bênçãos no ano 2023? Tu precisas acreditar, tu precisas de declarar, amém? Tu precisas declarar: o ano 2023 vai ser o melhor ano da minha vida. Tu precisas declarar isso. Quando tu declaras isso, tu estás a chamar a bênção de Deus. Tu declaras e começas a viver. A tua vida começa a ficar com significado. Continuas. Tu não és um derrotado, tu és um vencedor. Não é? O Eric, ele falava muito bem. Até pode haver pessoas à tua volta que vão pronunciar palavras negativas acerca de ti. Até pode ser que haja pessoas à tua volta que vão trazer difamações, mas tu precisas de ficar firme no propósito. As palavras não bastam. Nós precisamos de decidir. A decisão é mais importante do que as palavras. Eu preciso decidir que a minha vida não será mais a mesma. E às vezes as decisões, elas são marcadas por eventos. Por isso é que eu valorizo os eventos. Às vezes as pessoas discutem sobre aquilo que é mais importante, não é? Se são os eventos, se são as próprias pessoas. Eu acredito que os eventos são importantes porque os eventos são feitos para pessoas. E é muitas vezes nos eventos que nós fazemos declarações. E essas declarações têm poder. Vocês entendem o que eu estou a dizer? O que tu declarares hoje, nesta noite, vai ter poder para o ano 2023. Porque vai acompanhar as tuas ações. Quantos aqui passam por crises? Todos nós passamos por crises. Este ano tem sido um ano, para mim tem sido um ano muito difícil, eu devo dizer, não é? Os irmãos sabem, eu perdi o meu irmão. Não era apenas o meu irmão, era o meu melhor amigo, era o meu confidente. Era mais novo que eu. E Deus decidiu levá-lo a algo que ninguém esperava. E Deus tem trazido consolo ao meu coração. E sabe porquê que Deus tem trazido este consolo? Porque Deus tem me ensinado que Ele é o doador da vida. A vida que nós temos foi Deus que nos deu. Os dias que nós vivemos foi Deus que nos deu. E nada nos pertence, tudo pertence a Ele. Então nós somos dele. Então se Ele nos tomar, nós não ficamos revoltados, porque nós pertencemos a Ele. Agora Deus deu-nos o poder da decisão. Nós decidimos, nós fazemos decisões. E nós fazemos decisões tendo em conta princípios, sim ou não? Nós fazemos decisões tendo em conta os princípios. Nós não podemos assobiar para o lado, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Não. Há critérios que nos movem. E nós muitas vezes precisamos de decidir, eu já não vou viver mais assim. Eu estava-me a recordar há uns anos atrás, eu admiro muito os irmãos, não é, que quando os irmãos falam, não é, o pastor Pedro, a irmã Sandra, que casal abençoado. E somos de facto um casal abençoado. Mas há muitos anos atrás, faz parte do processo, nós tivemos uma crise no nosso relacionamento. Eu não falo muito acerca disto. Mas posso dizer que teve a sua gravidade, mas que Deus estava no controle. Mas foi difícil para nós, não é? Houve ali uma fase que nós não nos estávamos a entender muito bem. E depois, no meio daquela circunstância, houve também uma situação de difamação, houve ali uma situação tão complicada. E sabem, nós precisámos de parar, nós precisámos de orar, e no fim de toda aquela turbulência, eu precisei de fazer uma declaração a Deus. E eu declarei a Deus, a minha esposa vai ser a pessoa mais importante para mim.
A minha razão de viver não é a minha felicidade, mas a felicidade dela. E a partir daí, palavras. Mas as minhas palavras foram acompanhadas da ação. O nosso casamento mudou. Talvez hoje tu precisas de fazer uma declaração. Talvez hoje tu precisas de fazer uma declaração. Talvez tenhas andado afastado de Deus, longe de Deus. Talvez não tenhas tido em conta os princípios de Deus. Mas eu acredito no poder das declarações. Deus vai abençoar a tua vida. Não serás mais o mesmo. Nós precisamos de ser intuitivos. E eu acredito que Deus está inaugurando um novo tempo nesta igreja e na sua vida. Quantos acreditam nisto? Quantos podem dizer, eu e a minha família seremos abençoados por Deus? Diz isto, eu e a minha família seremos abençoados por Deus. Nada nos pode tocar. Ninguém nos pode tocar. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 3, 13 e 14, o apóstolo Paulo, não é? Quando ele falava acerca de si mesmo, e uns versículos antes diz, olha, eu não sou perfeito, obviamente ninguém é perfeito. O grande problema não é a pessoa ser ou não ser perfeito, não vamos falar disso. O grande problema é a pessoa admitir que não é perfeito, mas não fazer nada para melhorar. E se nós temos um Pai glorioso, se nós fomos filhos do Rei, as nossas vidas não podem ser mais as mesmas, meus irmãos. Irmãos, como é que é possível alguém que se converte ao Senhor e continua a viver uma vida de mendicidade? Como é que é possível alguém que se converte ao Senhor e a sua vida não passa da cepa torta? Irmãos, eu acredito que quando nós, de facto, servimos a Deus, Ele nos abençoa. Por isso o salmista dizia, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Deus vai te abençoar. Declara vitória sobre a tua vida. Declara, eu sou um vitorioso e Deus vai te abençoar. Nada te vai faltar. Nada te vai faltar. Não te comportes como um derrotado. O fatalismo chama a derrota. Jesus, Ele passou o que passou nesta terra, todos nós sabemos. Ele fez servo para que nós possamos ter vida com abundância. Nós não temos que viver uma vida de fatalismo. Nós não temos que estar sempre a pensar, a inflação, a guerra na Ucrânia, não é, a política no meu país. Irmãos, nós temos um Deus que é bem maior que todas essas circunstâncias. Um Deus que não falha e não falhará. Deus será fiel no ano 2023. Amém? É tão bom nós dizermos que Ele é fiel, não é? Ele está contigo, Ele não falha. Mas porque Ele é justo, Ele quer também que nós possamos fazer decisões. Muitas pessoas queixam-se de Deus, mas nunca se decidem por Ele. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem saber dos princípios. Então aquilo que Paulo está a dizer, olha, esqueçam lá o passado. O passado que foi bom, muitas vezes nós ficamos tão presos ao passado que foi bom, que esquecemos que Deus tem coisas novas para nós. O passado que foi mau, que nos bloqueia, que nos traz dor. Esqueçam lá o passado. E eu tenho uma coisa nova. Deus tem algo novo para ti. Deus criou-te semelhante a Ele, sabias? Mais nenhum animal
tem o poder de criar como os seres humanos. Nós somos criativos. Às vezes ficamos bloqueados na nossa criatividade. Mas cada um de vós é criativo. Vocês são criativos. E este será um ano, 2023, em que Deus vai restaurar a tua criatividade. A tua criatividade no serviço. A tua criatividade na família. Tu vais abençoar outros de várias formas. Deixa Deus te usar.